tarde, camaradas. Primeiro eu queria parabenizar a LIT por estar fazendo esse ciclo de debate aqui, esse seminário, que eu acho que é muito, muito importante. E também é uma honra estar do lado de pessoas como a Mariúcha e a companheira Rosa. Olha só, antes de falar da Revolução Russa, dos impactos que ela teve sobre os grupos oprimidos, especialmente sobre os negros, sobre a luta dos negros em todo o mundo, é importante, eu queria lembrar que, na verdade, está fazendo um pouco mais de 230 anos da Revolução Francesa, que foi a revolução que prometeu ao mundo a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Na verdade, a burguesia fez revolução agitando as bandeiras dos direitos humanos, e a consigna, a palavra de ordem que levou os bolcheviques, que levou os soviets a tomar o poder na Rússia, paz, pão e terra, era justamente a expressão de que a liberdade, a igualdade e a fraternidade não havia chegado na Rússia, não havia chegado ao proletariado russo, assim como não chegou ao proletariado e aos povos oprimidos de nenhuma parte do mundo. Hoje tem setores da esquerda, especialmente da esquerda brasileira, que estão se apegando ao termo de democracia, que tem que voltar a democracia no Brasil, que tem que voltar a justiça no Brasil, e especialmente para nós negros, para as negras, para os indígenas, essa democracia, ela só tem sentido se ela vem acompanhada de um adjetivo de classe. Não é possível falar de democracia, de liberdade, de fraternidade num país em que nos últimos 10 anos mais de 500 mil pessoas foram assassinadas, especialmente a juventude negra. Não é possível falar de democracia num país que tem mais de 600 mil detentos, a maioria negros, muitos jovens. Não é possível falar em democracia num país em que o diálogo que o governo, que o latifúndio tem, o agronegócio tem, com quilombolas indígenas é o diálogo da bala. Não é possível a gente falar isso. Lênin dizia que aqueles que falam de democracia sem dizer para quem é essa democracia, que falam de liberdade sem dizer para quem é essa liberdade, que falam de fraternidade sem dizer para quem é essa fraternidade, não é só um mentiroso, é um grande inimigo do proletariado. Para que a gente fale sobre a questão das opressões, a gente parte do princípio que só é possível acabar com a opressão nesse planeta, seja ela de gênero, seja ela de raça, abolindo a propriedade privada, expropriando a burguesia. Nós partimos desse princípio. Até porque a história do capitalismo está atravessada pelas opressões. Todos os momentos críticos do capitalismo, atravessado por essas ideologias. A burguesia mundial, todos aqui sabem, o capitalismo mundial se desenvolveu escravizando mais de 20 milhões de africanos, exterminando mais de 50 mil indígenas. No primeiro momento utilizaram para isso um argumento bíblico, de que os africanos não possuem alma, a passagem lá do Cã, que nós éramos um povo desalmado, sem alma. Mas isso não é porque essa teoria não partiu da cabeça de psicopatas, era apenas para justificar uma necessidade de expansão do capitalismo. Simplesmente isso. Com o desenvolvimento industrial, a independência das colônias na América, o processo de abolição da escravidão, e logo depois o desenvolvimento do imperialismo, essas teorias elas migram das crenças sobrenaturais para o mundo pseudocientífico e tem relação direta com o imperialismo. Não é possível a gente falar de luta contra a opressão se não relacionar com o imperialismo. Tanto é que os dois principais teóricos que defendiam a superioridade do homem branco europeu são justamente das duas principais potências imperialistas, a Inglaterra, o Knox, e a França, o Gobineau. Então essas teorias têm relação direta com o desenvolvimento do imperialismo. Criaram, num primeiro momento, a ideia de que os brancos faziam parte de um grupo compacto, homogêneo,
colocaram por água abaixo toda a diversidade que inclusive existe no interior da Europa. E, portanto, seria aquele povo que teria a missão de civilizar todos os outros povos que estavam na pré-história, que estavam num período pré-lógico, irracionais, e assim sucessivamente. Então, era um povo homogêneo que se opunha a todos os outros povos não brancos. O branco passou a ser sinônimo de europeu, e europeu passou a ser sinônimo de povo superior, compacto. A realidade objetiva colocou por água abaixo essas teses, desmontou essas teses, e dois acontecimentos foram fundamentais para isso. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial mostrou que a nação civilizada, que o povo civilizado estava mergulhando a Europa numa guerra. Mais de 9 milhões de pessoas foram mortas, mais de 30 milhões de pessoas saíram feridas, muitos inválidos. Por outro lado, e aí é o fato mais importante, que é a Revolução Russa. Um momento, eu desmuto isso. A Revolução Russa, ela teve um impacto muito forte para os grupos oprimidos de todo o mundo, e é importante a gente relembrar que, por exemplo, para a luta anticolonial na África, a Revolução Russa se combina com a Revolução Haitiana, porque os principais teóricos começaram a elaborar sobre a necessidade de luta anticolonial, de libertação das colônias africanas. Eles vieram justamente da região do Caribe. Muitos, inclusive, eram haitianos. E uma grande maioria desses marxistas, com todos os problemas que possam ter tido. Essa compreensão só foi possível, essa influência da Rússia na luta dos oprimidos em todo o mundo, em função da decisão tomada pelos bolcheviques, em especial o Lenin, inclusive antes da Primeira Guerra Mundial. O Lenin compreendia que a humanidade estava vivendo uma fase de decomposição do capitalismo, que era a fase imperialista, e que não seria mais possível, que as questões democráticas fossem resolvidas por dentro do capitalismo e com revoluções meramente democráticas. O Lenin percebeu o potencial que tinha a luta das nacionalidades oprimidas, inclusive no primeiro momento se colocando contra a maior parte da direção do partido bolchevique. Entrou em polêmica, por exemplo, com Rosa Luxemburgo, que achava que essa política de autodeterminação ela dividia o proletariado, e o Lenin pensava ao contrário, achava que era necessário que tivesse a política de autodeterminação, porque aquele setor que representava mais de 50% da população russa seria fundamental para estabelecer a aliança entre o operariado e o campesinato, já que a grande maioria eram camponeses, e eram camponeses que foram transformados em soldados que foram para a guerra. O Lenin, a Kollontai, o Trotsky não consideravam o tema das opressões simplesmente como um programa que era apêndice do Programa Geral para a Revolução Socialista, que as lutas das opressões seriam apenas apêndice da luta de classe de maneira geral. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Lenin, por exemplo, olhava para os Estados Unidos, que era um país que estava se transformando numa grande potência, e exigia ao Partido Comunista norte-americano que tivesse política para o setor negro daquele país. Dizia, inclusive, vocês têm que abandonar os seus preconceitos, vocês têm que ser campeões da luta pela causa negra no interior da comunidade branca norte-americana. E houve uma migração em massa dos negros do sul dos Estados Unidos para o norte, mais industrializado, o norte e o centro. E aí a população negra ganhou uma base operária. E um dos momentos mais ricos, tanto do movimento negro como do PC norte-americano, se dá justamente na década de 20 do século passado e na década de 30, em função dessa pressão exercida a partir de Moscou, a partir dos bolcheviques, sobretudo depois da Revolução Russa, que ganha uma autoridade mundial. A Primeira Guerra também foi fundamental para esse processo, porque o movimento nacionalista negro e pequeno-burguês defendeu que os negros deviam participar da Primeira Guerra Mundial. Foram mais de 400 mil negros que foram recrutados para a Primeira Guerra Mundial. E defendiam porque era uma luta pela democracia, e os negros foram à guerra.
E quando retornaram a seu país de origem, se depararam que nos Estados Unidos não tinha democracia. Os Estados Unidos era um país segregado racialmente. E os bolcheviques foram diferentes. Os bolcheviques se colocaram contra a participação do proletariado na Primeira Guerra Mundial, mas não só isso, mas logo após a Revolução também retirou a Rússia da guerra. E isso deu a autoridade ao Partido Bolchevique para dialogar com o Partido Comunista Norte-Americano e para fazer com que aquele movimento se transformasse num movimento mais dinâmico que teve na história daquele país. Um movimento mais decidido, não conciliatório e classista. Essa luta se expandiu por todo o mundo. O problema é que os stalinistas, logo depois da morte do Lenin, da derrota na Alemanha, da expulsão do Trotsky, os stalinistas vão trair a luta dos negros em todo o mundo e que criou inclusive um sentimento antimarxista no movimento negro mundial. E a teoria que eles criaram foi justamente essa que está em voga hoje em toda a esquerda mundial, que é dos blocos progressistas, dos blocos anti-imperialistas. O Stalin dizia que era necessário a constituição desses blocos. Mais à frente, Mao Tse-tung vai dar um aporte mais filosófico a essa teoria, chamada teoria das contradições. Então ele dizia que quando uma nação colonial é agredida pelo imperialismo, todas as classes devem se unir, devem abandonar suas diferenças internas. É como se a luta de classe fosse uma camisa que em determinadas circunstâncias vocês têm que tirar, porque a luta central seria a luta entre as nações imperialistas com as nações coloniais e, portanto, os trabalhadores tinham que estar junto com as burguesias. Todos aqueles que se negaram a fazer aliança com a burguesia eram considerados como pequenos grupos de traidores. Isso foi muito caro para o movimento negro, muito caro para a esquerda mundial. A aliança, por exemplo, de Stalin com Roosevelt nos Estados Unidos significava, por exemplo, trair a luta do movimento negro contra o governo norte-americano naquele momento ali, que era país segregado. Os soldados negros estavam indo para a guerra em batalhões que eram segregados. Mas, apesar disso, as revoluções anticoloniais elas se expandem por vários países. A Ásia, a África, a Oceania. Aqui na América nós tivemos a Revolução Cubana. E é interessante porque logo depois da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo ele é obrigado a reconhecer que não existia raça superior e que não existia raça inferior. A Unesco, por exemplo, foi uma das organizações que teve que fazer declaração. Congressos aconteciam em todos os países, inclusive aqui no Brasil, justamente para dizer que não existiam raça superior e raça inferior em função do que significou a tragédia do nazismo na Europa. O problema é que a questão racial ela se não resolve no campo da ciência, não se limita ao campo da ciência. A ciência não pode ser a última palavra sobre a questão das opressões, sejam ela de gênero, seja ela de raça. Não pode ser, porque naquele mesmo contexto estava surgindo uma ciência chamada sociobiologia, nascida a partir dos Estados Unidos, que caracterizava os grupos a partir do coeficiente intelectual e dizia que esses povos não brancos não tinham condições de se autogovernar e, portanto, justificava a intervenção em vários países de maioria negra, como foi o caso, por exemplo, de Granada na América Central e vários países da África. A partir dessa teoria, que foi a teoria que também justificou, o Clóvis Moura, inclusive, fez um texto, uns 3 ou 4 anos antes da ocupação militar do Haiti, pegou esse argumento e falou: o próximo alvo será justamente o Haiti, que é o argumento de que é um povo violento, e os próprios dados da ONU mostram que o Haiti é um dos países menos violentos da América, mesmo depois da tragédia que teve do terremoto em 2010, que matou mais de 300 mil pessoas. Mas por que a ocupação militar no Haiti? País de negro, que não pode se autogovernar, porque para outros países são utilizados justamente outra política. Bom, sobre a situação do nosso país especificamente. Olha só, quando a Unesco veio promover essas pesquisas no Brasil, tinha um objetivo claro. Como estava estourando o processo de insurreição, levantes em todos os países do terceiro mundo, a ideia que se tinha do Brasil é que o Brasil era um país em que existia uma democracia racial.
E, portanto, era necessário importar essa democracia racial para os outros países que estavam em conflito permanente. O problema é que esses pesquisadores foram Florestan Fernandes, Ottaviani, Clóvis Moura, Décio Freitas, vários outros intelectuais, que a partir da sua pesquisa mostraram justamente o inverso. Mostrava que no Brasil não existia democracia racial, que no Brasil, na verdade, existia um racismo muito viril, que era resultado dos 350 anos de escravidão, mas era também resultado da forma como se deu o processo de abolição no Brasil. Porque no primeiro momento a ideia era justamente de extermínio físico da população negra. E no censo da década de 20, no censo da década de 30, perceberam que a população negra indígena crescia e, portanto, a política do embranqueamento, ela sai da tentativa de criar uma população branca e vai do ponto de vista ideológico. A ideia de branqueamento ela passou a ser uma política mais ideológica e não necessariamente de eliminar a população negra nesse Brasil. E foi uma ideologia muito dinâmica, que conseguiu, de certa forma, bloquear parte da população negra durante esses últimos 50 anos. O problema é que esse mito ele começa a entrar em crise a partir de 1988, quando tem a comemoração do centenário da abolição da escravidão no Brasil, e que o movimento negro se lança contra o Sarney, que estava no poder, e faz mobilizações de massa no país, exigindo reparações históricas nesse país, dizendo que os negros não deveriam comemorar o 13 de maio e o 20 de novembro em referência à imortalidade de Zumbi dos Palmares. E isso aconteceu em função do processo de mobilização da classe trabalhadora de maneira geral, o proletariado de maneira geral. As principais derrotas do movimento negro nesse país foi em função das derrotas da classe trabalhadora. As grandes vitórias têm a ver com os ascensos de massa da classe trabalhadora nesse país. Em 1995, no enfrentamento que a classe trabalhadora tinha nesse país, muito duro, contra Fernando Henrique Cardoso, o movimento negro também se lança ao tricentenário de Zumbi dos Palmares. Uma parte do movimento negro achava que a classe tinha que ir para a Serra da Barriga, os mais reformistas, os conciliatórios. A outra parte majoritária do movimento negro, naquele momento muito combativo, achava que tinha que ir para Brasília, tinha que denunciar o governo racista de Fernando Henrique Cardoso, que era o governo que atacava a classe de maneira geral, portanto atacava os negros também. O mito da democracia racial vai se desmontando nesse processo. E aí, nós temos a Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul, e foi a partir dali que as lutas negras começaram a perder sua força. E olha que contraditório, porque o movimento negro mundial, especialmente o movimento negro brasileiro, reivindica a Conferência de Durban como marco histórico da luta contra o racismo no Brasil e no mundo. E foi justamente naquela conferência que a política, as reivindicações históricas do movimento negro foi desmontada, porque era uma conferência organizada pelos organismos imperialistas, ONU, Unesco, Unicef e assim por diante. Foi ali que as nações imperialistas exigiram, tem que tirar a política de reparações das resoluções da conferência. E a delegação brasileira, majoritária no encontro, contribuiu para a manobra e tiraram a política de reparações da Conferência de Durban. Em 2002, assume o governo de Frente Popular. Antes, o movimento negro se organizava nos fóruns sociais e exigia dos estados que tivesse secretaria de combate ao racismo. O governo do PT foi fundamental para tentar restituir um mito que está ligado à democracia burguesa, que era um mito da democracia racial no país. Deixa de existir a Secretaria de Combate ao Racismo e se institui a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. A conciliação de classe que se tinha no país, a partir do lema Brasil, um país de todo, para os negros foi igualdade racial. E aí manipula-se os dados, dizendo que no Brasil havia surgido uma classe média negra. Os indivíduos vivendo com uma renda per capita de pouco mais de R$300 viraram classe média. Então os negros brasileiros estavam indo para o paraíso racial. Só que por baixo, muita violência, extermínio da juventude negra, terra de remanescentes de quilombo que não eram mais tituladas, indígenas sendo massacrados. É isso que explica, e também parte do ascenso da classe trabalhadora, sobretudo a partir de 2010, com as rebeliões que tiveram nas bases do Comperge, por exemplo, nas obras do PAC, grande maioria negra. É nesse momento que começa a surgir uma ruptura com o PT, a ruptura dos negros e negras com o PT, que inclusive vaiaram o Lula no 20 de novembro, na Bahia, depois do massacre do Cabula. Tem a ver também com a ruptura de massa da classe trabalhadora nesse país, porque as questões estão ligadas. Não existe incompatibilidade entre isso.
Os negros, a classe operária brasileira, ela não é uma classe operária branca. Os negros cumprem essa tarefa importantíssima. Eles são parte majoritária do operariado negro e são parte majoritária daqueles que estão excluídos dos meios de produção. A combinação da revolução operária e popular passa fundamentalmente por esse setor nesse país. E para concluir, eu acho que a Revolução Russa tem que nos ajudar muito nisso, na revolução que a gente vai querer fazer nesse país. Porque para os setores oprimidos, o Lenin dizia que não bastava apenas dizer que a luta contra a opressão ela tem que estar estritamente ligada à ditadura do proletariado. Lenin dizia mais: é necessário você convencer os setores oprimidos, é necessário que tenha programa para os setores oprimidos, para que os setores oprimidos percebam que não é possível resolver os seus problemas por dentro do capitalismo, que é necessário uma revolução socialista, que é necessário uma ditadura do proletariado, porque essa sim, a ditadura do proletariado, é que seria a verdadeira democracia para a nossa classe, e não essa democracia aí que tem um setor da esquerda brasileira que está choramingando aí para tudo, por todos os lados. Nós queremos uma democracia plena. E para concluir, ainda 2 minutos, tá? A ideia de que sempre a discussão, inclusive teve esse debate aqui, de que não é possível fazer revolução no Brasil, porque a correlação de forças ela é desfavorável, essa é uma tese que vem se desenvolvendo desde o século passado, que tem a ver com a influência stalinista. Aqui nesse país, durante todo o século passado, falou-se que o capitalismo brasileiro era um capitalismo imaduro, que a classe operária desse país era uma classe operária também imatura, ignorante, não tinha condição de fazer revolução nesse país. Essas teses, em parte, têm a ver com a visão de que muitos intelectuais brasileiros, a esquerda brasileira, tinha do processo de escravidão nesse país. O Celso Furtado, por exemplo, defendia isso, que os negros, a psicologia do negro é uma psicologia que está voltada para a escravidão, que o mestiço é um degenerado, e que, portanto, esses setores não têm condições de se autogovernar e, portanto, não têm condições de fazer uma revolução nesse país. Nós queremos dizer o contrário. Nós queremos dizer que a revolução nesse país é sim possível. E não só é possível, como é necessário. E que o operariado, que o proletariado desse país, junto com todos os setores oprimidos, vai sim obter a sua liberdade através de uma revolução que coloque abaixo esse regime que explora, que humilha e que massacra também nosso povo. Muito obrigado.